Oi, gente, bom dia. Queria deixar uma reflexão para nós. Hoje é dia 30 de outubro de 2025. Tem um versículo lá em Provérbios que fala que a esperança adiada adoece o coração, né? Aí tem outro versículo que está em Pedro, né? E Mateus também fala que em Pedro está falando assim: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. E Jesus fala em Mateus 6, né? Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber ou pelo que é vez de vestir, né? Porque o Senhor cuida de nós. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ontem eu me vi nessa situação que eu fiquei pensando o que é a ansiedade e o que é a esperança. A esperança adiada adoece o coração. Tem hora que parece que a ansiedade e a esperança elas se juntam, né? Parece uma mesma coisa. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro, não é? A ansiedade é quando você quer viver o amanhã sem que o amanhã chegou ainda e sofre até mais por algo que ainda nem aconteceu. Por isso que vem até a pré-ocupação, né? Você se preocupa com alguma coisa. E a esperança é algo que você espera, está esperando acontecer, mas parece que está demorando para chegar. E isso acaba adoecendo o teu coração. São duas coisas diferentes, são duas coisas que precisam ser bem acertadas no nosso coração. A Bíblia vai falar de fé, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha só, a fé é a certeza, Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam, esperança. E a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente fala de esperança, eu me lembro sempre de Abraão. Abraão esperando contra a esperança. Porque vocês sabem que ele recebeu uma promessa de Deus com 75 anos. Que Deus daria uma descendência para ele. E 25 anos depois que nasce Isaac. Então, ele esperou 25 anos. E no meio desse tempo, teve os percalços. Nasceu Ismael, o filho da pressa, e nasceu Isaac depois, o filho da promessa. Então a gente precisa ter o nosso coração muito alinhado com a vontade de Deus, porque a ansiedade, ela também adoece. A ansiedade, ela traz pra gente um futuro que nem chegou ainda, e que a gente precisa aprender a colocar diante de Deus. A esperança, ela faz parte da nossa vida. Tem o ditado, né, popular, né, quem espera nunca morre, né, a esperança é a última a morrer, porque realmente você, quando está esperando algo, é igual quando eu fico na expectativa de receber algo que eu comprei pela internet, e muitas vezes eu fico ansiosa por esperar algo que eu comprei da internet. E às vezes a gente é tomado por sentimentos assim que nos tiram a paz. O que a gente precisa fazer? Né? Qual é o segredo? Né? Qual é o posicionamento correto que a gente precisa ter? Colocar tudo diante de Deus. Né? Quando Pedro fala, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Sendo ansiedade, sendo uma esperança de algo que você queira que aconteça na sua vida, mas que ainda não aconteceu, precisamos colocar isso diante de Deus. Deus, eu estou muito ansiosa porque eu quero passar nessa prova. Deus, eu estou muito ansiosa porque eu quero que chegue esse dia para essa situação. Deus, eu quero muito que o Senhor cuide dessa situação, mas ainda não chegou. É aprender a colocar diante de Deus e aprender a descansar em Deus, que é o que eu acho mais complicado. Aprender a descansar em Deus. E eu tô falando isso para vocês porque, assim, a bonita aqui tem dificuldade também. A bonita aqui tem ansiedade. A bonita aqui adora arrumar uma desculpa para falar assim: não tô ansiosa. Eu tô com uma esperança adiada que adoece o coração. Mas independente se é uma ansiedade ou se é uma esperança adiada, Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle das rédeas do mundo. Ele não perdeu o controle da sua vida e da minha vida. E a gente precisa colocar isso diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe seu dia. Um beijo no teu coração.